bem-vindo, metropolitano, seja bem-vindo, metropolitano, para mais um episódio do Metrópolis Podcast, que hoje se dedica a falar sobre saúde, saúde mental, bem-estar. Você está feliz com você mesmo? Você tem dúvidas? Você encontrou a sua carreira? Você encontrou aquilo que te dá prazer? Para essas e outras respostas, nós temos hoje uma convidada muito especial. Mas antes de nos apresentarmos, antes de dizer quem está aqui conosco, eu gostaria de estar agradecendo aqui a audiência do Metrópolis Podcast. Nós já estamos na segunda temporada. Sim, hoje nós iniciamos uma segunda temporada, repleta de novos convidados, de temas variados, e nós queremos agradecer a audiência de vocês. Você que é inscrito no canal, você que tem curtido as nossas redes sociais, você que tem nos incentivado a continuar com esse projeto que tem você como o ingrediente principal, é a você que são dirigidas todas as palavras, pensamentos e dúvidas. Nós também gostaríamos de estar agradecendo aqui aos nossos apoiadores. Hoje, como sempre, nós temos o apoio exclusivo aqui da DataSeals. Sim, a DataSeals é aquele conjunto de especialistas voltado à estrutura da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Esses são os especialistas que você pode contar, seja a sua empresa pequena, média ou grande, para se adequar no mundo do tratamento responsável de dados. Está passando aqui embaixo o link da DataSeals e, ocasionalmente, neste episódio, você também terá o QR Code. Sem mais delongas, assista esse vídeo até o final, prestigie, se você gostou, dá o seu joinha, dá o seu like e também convide a mais pessoas para assistir o Metrópolis Podcast. Sem mais nem menos, ou com muito mais e com menos, nós estamos aqui com a doutora Juliana Cordão. Doutora Juliana Cordão, quem é você? Eu vou falar que você começa com a pergunta mais difícil, né, Júlio? Ah, tem outras. Outras virão. Quem sou eu, né? Então, assim, vou responder pela questão prática, né? Que acho que é porque eu estou aqui, mas voltada ao meu lado profissional, né? Então, sou psicóloga, eu me formei em 2009 pela Universidade Estadual de Maringá e segui anos assim no serviço público. Trabalhei anos no serviço público e agora em 2021 eu retomei com a psicologia clínica, que é a minha grande paixão, né? Eu falo que a mudança é individual, então é na clínica que eu consigo ver os passos, né, dos meus pacientes e a verdadeira mudança mesmo, né? É daqui de Paranavaí mesmo? Sou de Paranavaí, sou casada, tenho 2 filhas. Legal. Bem, vamos começar aí por algumas considerações. Você sempre quis ser psicóloga? Alguém da família te incentivou? Como que nasceu essa vocação? Ou como você descobriu essa vocação, essa missão, chamada, não sei como que você chama. Uhum. Na verdade, assim, eu sempre fui uma menina mais, assim, eu sempre gostei mais de ouvir do que de falar, né? Sempre fui mais reservada, mais introspectiva. E antigamente eu era considerada tímida, né? As pessoas falam, né, timidez. Mas hoje eu vejo que eu sou introspectiva, que eu sou reservada. E isso me fez, vamos dizer assim, desenvolver esse talento, não sei, da escutativa, né? Então eu sempre tive isso. E sempre gostei de ouvir as histórias, eu sempre fui, sabe, a conselheira das amigas, essas coisas assim, né? E aí, na adolescência, óbvio, a gente fica com muita dúvida, né, do que a gente quer ser. Tive também essa dúvida, mas fui pela psicologia, né? Então, não sei, as coisas vão fluindo, né, também. Não fui influenciada? Não sei, pode ser que sim, mas não reconheço isso. Acredito que é algo que veio de mim mesmo, assim, e foi espontâneo. Eu sei, assim, que em 2018 eu passei, assim, por um período, assim, intenso, assim, de desenvolvimento pessoal, busca maior pelo autoconhecimento mesmo, porque eu estava no serviço público e eu não estava satisfeita. Então, foi um processo que me, né, levou alguns anos para eu entender que, na verdade, eu gostava mesmo era da clínica, que foi, então, onde eu consegui partir, tomei a decisão de abrir mão do serviço público para abrir a minha clínica. Mas esse serviço público, só para a gente entender, como que era? Era com psicologia também? Sim, assim, eu trabalhei na área social, né? Então, trabalhei
pela prefeitura e depois pelo estado através da Coapar, que é a Companhia de Habitação do Paraná. Eu precisava ser psicóloga para atuar, mas era um trabalho mais voltado para o social, trabalho mais em grupo, né? Mais voltado para essas questões. E aí eu fui me desgostando, digamos assim. Aí eu entendi que, na verdade, eu não estava no lugar certo. Então, fui buscar. Então, essa busca me trouxe de volta à psicologia clínica. Eu atuei há alguns anos, logo que eu me formei. Depois, quando eu passei em concurso, acabei optando pelo concurso. Mas não era o que eu queria, né? E nesse tempo você já era casada, já tinha família constituída, não? No tempo... Quando você começou trabalhando aí com a Coapar e tudo mais? Eu me casei nesse período, processo, né? Digamos assim. E o seu esposo sempre apoiou essas mudanças? Você teve essa... Vocês chamam de rede, né? Essa rede de apoio para essas mudanças? Sim, eu sempre tive o apoio dele. E acho que isso que me ajudou muito, né? Porque a transição de carreira é difícil, né? Então a gente tem que ter o apoio mesmo de alguém. Eu pude ter esse apoio dele, essa segurança. Ele me deu essa segurança para eu poder fazer essa transição. Então, isso é muito importante, sim. né? Eu tenho conversado com outras pessoas que reclamam exatamente disso. Né? Algumas dizem que até a pressão vem de casa. Ou vem do lar, ou vem do marido, da esposa. Ou vem até do próprio medo de faltar aos filhos. Né? E a pessoa vai ficando e vai desgostando daquilo, mas ela não tem essa coragem, né? Você falou que eu comecei com a pergunta mais difícil no início, mas eu acho que não. Algumas perguntas que virão por aí, elas versam até mais ou menos nisso, né? Então, depois que você se encontra, posso chamar de você, né? Depois que você se encontra nessa parte clínica, o que muda? Na verdade, explica pra gente um pouco o que é essa parte clínica, quando vocês falam. Você tinha falado da parte mais corporativa, né? Vamos dizer assim, você vai para a parte clínica. A parte clínica é esse cuidado direto com o cliente? Vocês chamam cliente ou paciente? Para mim não importa muito a nomenclatura, né? Eu chamo mais paciente, mas é por uma questão habitual mesmo, né? Mas é o trabalho, eu falo que na minha prática clínica, no meu caso, é o trabalho individual. É o trabalho individual com um adulto, né? No caso que eu só atendo adultos. Então, é isso para mim, é a psicoterapia, né? Tá, focada no indivíduo, podemos dizer, né? E anteriormente era em grupo. Ocasionalmente, né? Eu atendia mais em grupo, sim. Era um trabalho mais voltado à área social. Legal. Eu quero pegar aquilo que nós conversamos anteriormente, né? As pessoas às vezes não têm ideia como que é um bate-papo aqui. Para sair mais descontraído, pessoal, a gente sempre faz ali uma conversa um pouco antes e aí a gente acaba se apaixonando pelas profissões, né? Então, a gente entende por que alguém quer ser psicólogo, alguém quer ser economista, alguém quer ser do mercado privado, alguém queira trabalhar com ONGs. E uma coisa me chamou muito a atenção, até escrevi aqui, para usar exatamente as suas palavras. Em suas redes sociais, tem um chamado, né? Eu sei que posso dizer assim, um chamado, um convite, um desafio, e lá você diz o seguinte, ajudo você a se reconectar com a sua essência e dar mais sentido à sua vida. Legal essa frase, eu gostei, por isso que eu falei, eu vou ter que citar linha por linha. Mas eu começo te perguntando, o que é essência? Eu gosto muito de falar, às vezes nas palestras onde eu dou, do meu propósito, né? E o meu propósito é justamente esse, ajudar pessoas a se reconectarem consigo mesmas, com a sua essência, e darem mais sentido às suas vidas, né? Porque eu vejo assim, né? Hoje em dia, a maioria de nós vivemos uma vida assim, no automático. Às vezes a gente faz, nem sabe o que está fazendo, o porquê das nossas escolhas e vai vivendo, segue vivendo, né? E isso é muito angustiante. Isso significa que a gente não está em contato com a gente mesmo. É como se a gente estivesse fazendo coisas
para responder à expectativa da sociedade, das outras pessoas. Então, quando eu falo de reconectar com a nossa essência, é entrar mesmo no nosso mundo interior e entender o que de fato é importante para nós, para si mesmo, né? E eu falo assim, que o ser humano, ele já nasce, esse é o meu entendimento, já nasce com todo o potencial para ser quem nasceu para ser. Né? Igual, eu gosto de dar esse exemplo porque é muito fácil de ver. A rosa, ela nasce para ser uma rosa. Então, cada um de nós tem algo especial que a gente nasce para ser quem a gente nasceu para ser. Só que ao longo da nossa vida, a gente vai sendo moldado, vamos dizer assim, e a gente acaba fazendo muitas coisas de acordo com as expectativas dos outros. Inicialmente, no fundo, quando a gente vai averiguar, é atendendo às expectativas dos nossos pais, da nossa família, em especial da nossa mãe, entendendo mãe como uma pessoa que nos cuidou. Tá. Né? Então, a gente segue esse padrão e a gente vai se distanciando de quem de fato somos e daquilo que de fato queremos para as nossas vidas. Né? Então, é esse o buscar da nossa essência, que é quem somos de verdade, de fato. Entendi. Nesse sentido que eu falo. É mais aquilo que uma vez eu fiquei apaixonada com uma palestra do professor Clóvis de Barros Filho. Ele fala, o gato gateia. Né? E aí ele usa outras metáforas, coisas assim tão simples, que está na essência daquilo. E o ser humano tem a sua essência. Né? Então, você está me dizendo aqui, e está dizendo para todos nós, que essa busca, essa reconexão da pessoa entender ela mesma é essencial. E a partir disso, ela pode, assim, vamos dizer, aprender a seguir um caminho que ela venha a escolher, para deixar de escolher caminhos que ocasionalmente ela é levada ou por influência dos pais, né? Ou pelo meio também. Interessante. Agora, você fala aqui também que depois dessa essência tem um propósito, dar mais sentido à sua vida. E aí eu lhe pergunto, filosoficamente, o que é o sentido da vida? Eu vejo assim, né? Quando a gente consegue entrar em contato com a nossa essência, tudo começa a fazer mais sentido. Você quer uma água? Sim. Por favor. Porque as coisas vão se encaixando, né? Eu falo que as peças do quebra-cabeça vida vão se encaixando, digamos assim. Obrigada. E se a gente for... Você me fez a pergunta mais geral, né? O sentido da vida de uma forma geral. Eu vejo assim que o ser humano, ele nasce para oferecer, primeiro para evoluir. Tá. E nessa evolução, poder oferecer aquilo que ele tem de melhor para o mundo. Não numa questão de fazer algo enorme, radical, não. De oferecer o seu melhor para as pessoas que estão ao redor, digamos assim. Para a sociedade, para a comunidade. Não é nesse sentido amplo, né, de fazer algo enorme, radical, né, digamos assim. Como algumas pessoas falam assim, deixa o seu legado, né? Como se você tivesse que escrever o seu nome na história, e isso é frustrante, né? Porque às vezes você se vê na multidão, né? E você vê como a história também é seletiva, né? A história fala de alguns personagens como se aqueles personagens tivessem conseguido aquilo sozinhos. E, na verdade, sempre ele teve, de novo, uma rede de apoio, né? Quer sejam os cientistas, por assistentes, outros mais brilhantes que eles vêm evoluindo a ideia. Os escritores bebem de alguma fonte para escrever seus romances ou para a sua própria história. Os historiadores se valem de fatos acontecidos para poder também tirar conclusões. Então, eu sempre que ouvia essa coisa, né? Deixe o seu legado no mundo. Eu achava aquilo de uma prepotência enorme. E isso gerava para algumas pessoas, né, aquela velha pergunta, eu já estou com tantos anos, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Mas continua. Essa, então, não é a sua visão de propósito, nem de dar sentido à vida. Não, pode ser. Pode ser deixar um legado, tá tudo bem também. Mas é no sentido
dos detalhes mesmo, sabe? Daquilo que você oferece para os seus filhos, daquilo que você faz no seu trabalho, aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de melhor. As pessoas às vezes falam, ai, mas eu não tenho talento, né? Porque tem muito isso, né? Eu não tenho nada de bom. É mentira, tem, só ainda não teve acesso a isso, né? Então, e assim, quando a gente pensa em oferecer algo para o mundo, pensando num dom, num talento, é sempre algo assim, às vezes, uma facilidade numa pintura, né, numa coisa artística, ou então com a tecnologia, porque são coisas mais visíveis. Mas tem coisas que não são tão visíveis e também é um talento. Eu vou dar o meu exemplo, assim, que eu me descobri, digamos assim. Eu também achava que eu não tinha talento nenhum, que eu não era boa em nada. E aí eu fui descobrindo que essa minha escuta é algo legal, não é todo mundo que tem, né? Então, é uma escuta ativa, é o talento de ouvir, de prestar atenção nas histórias, de tentar buscar aquilo que está por trás. Então, isso também não deixa de ser um talento, entende? Mas isso não é visível, não é algo que as pessoas veem né, e reconhecem, digamos assim. É como aquela velha história, né? São as coisas extraordinárias nas coisas ordinárias. Né? Aquilo que é feito no dia a dia, algumas pessoas têm muito mais facilidades de desenvolver aquilo, enquanto que outras buscam sempre alguma coisa assim extraordinária. Né? É como aquele famoso filme, né? A Espera de um Milagre. Né? Não é contar a história do filme, mas sempre às vezes você está esperando alguma coisa extraordinária, né, acontecer, quando a vida também é cheia de quadros inéditos. Né? Posso dizer, então, que o próprio Will, que vai sendo descoberto aqui nessa sua narrativa, ele vive de coisas inéditas. Né? Ninguém é o mesmo todo dia que levanta. Não. Não é isso? Agora, falando um pouco mais sobre isso, nós falamos, então, dessa essência, né, desse teu chamado aí nas redes sociais para que a pessoa reflita e venha buscar algo que já está dentro dela. Né? Nós queríamos falar um pouco sobre como e quando o indivíduo percebe, então, que ele precisa de uma ajuda profissional para se reconectar com essa essência. Isso vem dele? Isso vem de terceiros? Como que isso acontece na prática, pela sua experiência? Eu falo que o tempo é único, o tempo de cada um mesmo, né? Então pode até falarem para a pessoa, por que você não busca ajuda? Porque, né, procura terapia, você precisa. Se a pessoa não sentir, não adianta. E assim, é algo que eu não tenho como falar para você uma explicação racional. É o tempo da pessoa. Então, às vezes, é uma vida inteira para ela se dar conta que ela pode ser diferente, que ela pode melhorar e que, para isso, ela pode buscar ajuda. Não tem muita... Uma forma em relação ao tempo da pessoa. Mas eu diria que existem eventos, assim, que acontecem na nossa vida que podem ser uma oportunidade, um chamado, digamos assim, né? Então, normalmente as pessoas buscam ajuda quando aparecem os sintomas físicos, às vezes, de ansiedade, de depressão. E aí a pessoa percebe que sozinha não está dando mais, até por uma questão física, né? É como se o corpo externasse uma angústia, né? Porque antigamente a gente falava muito isso, né? E de uma forma bem ignorante, né? Que a pessoa que estava com depressão, ela estava porque ela queria, né? Ou que ela causou aquilo, ou que ela não queria trabalhar, né? Quantas vezes... Frescura. Era frescura. Vai trabalhar que a depressão passa. E hoje a depressão é um dos grandes males da humanidade, né? Pessoas que têm tudo, têm família, pessoas que têm um bom emprego, têm uma profissão, e pessoas que têm fama, pessoas que têm, né, facilitadores e acabam estando no estado depressivo. Né? Ultimamente a gente tem visto isso muito em Hollywood. Comediantes, né, desenvolveram quadros depressivos severos. Né? Então, não é uma receita. A pessoa chega a procurar um psicólogo, um profissional, quando ela descobre que sozinha ela não dá conta. Sim. Mas não precisa necessariamente ter um quadro
grave, digamos assim. Tem pessoas que hoje em dia já estão considerando mais, né, a psicoterapia como um recurso para, enfim, para ajudar, né? Às vezes é um problema de relacionamento que não consegue resolver, às vezes é isso que você falou é muito comum, né? Do tipo, nossa, eu tenho tudo, entre aspas, e eu não estou feliz, porque de fato não são as coisas materiais que te preenchem, que nos preenche, né? Então, é o vazio existencial, na verdade, que é muito disso, né? Quando eu falo de buscar a essência, é muito isso, a gente vive muito um personagem hoje na nossa vida. Então, às vezes, esse personagem tem o sucesso, que as pessoas, que a sociedade considera sucesso, tem tudo, mas não está conectada com aquilo que ela quer, com aquilo que ela entende da vida, com aquilo que é prioridade para ela. Então, aos olhos dos outros, está tudo bem, mas só ela sabe o que ela viveu, o que ela passou, as dores que ela tem, as dificuldades que essa pessoa tem para lidar com os problemas dela, né? Então, às vezes, os problemas são tão difíceis de resolver e às vezes os problemas se repetem justamente porque a pessoa não consegue lidar e aí a pessoa, não, eu preciso de ajuda porque as coisas estão se repetindo, às vezes é até problema de saúde mesmo que se repete e vai no médico e nem os médicos às vezes não conseguem entender porque que vem se repetindo, é acidente, vive se acidentando, então tudo isso também está ligado, né? Eu falo assim que é um chamado, né? Esses sintomas, que eu chamo de sintomas, essas coisas que às vezes acontecem, eu vejo como uma oportunidade. Porque se está aí, é porque você tem que olhar para alguma coisa que não está legal. Então, é uma oportunidade de você rever a sua história. A gente normalmente considera o problema como algo ruim, e, na verdade, a gente tem que mudar a nossa visão. Porque o problema, na verdade, ele pode ser uma grande oportunidade de aprendizado, de evolução, de ser uma pessoa melhor, de mudar, às vezes, algumas rotinas, algum estilo de vida, para você ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais saudável, né? Então... quebrar alguns maus hábitos, né? Principalmente, vou dizer aqui, baseado no que você falou, da personagem, né? A gente vive aí num mundo, e isso é uma pergunta que eu ia deixar mais para adiante, mas a gente já está dentro dela, não vamos fugir. Neste mundo virtualizado que nós vivemos, onde parece que você tem que estar sempre com a melhor foto, você tem que estar com a melhor roupa, estar visitando o melhor lugar, né? Estar provando uma comida sempre boa, uma experiência. E quando você faz isso, você compartilha, posta e fica esperando que as pessoas te aceitem, né? Ou aceitem aquela experiência como uma experiência digna de dar um like, de curtir e de comentar. Mas a pessoa pode estar num vazio, né? Porque sempre alguém vai ter mais like do que ela. Não é isso? Sim. Sempre alguém vai ter alguma notoriedade. Eu contei isso aqui num podcast anterior aí, em que as pessoas fazem seus planos de viagem, por exemplo, e diz, eu vou viajar, lua de mel, e aí eu até citei uma cidade assim como exemplo, e ela faz tudo, ela paga a passagem, né, o tour assim, meses de antecedência, ela tem o casamento e ela parte para aquele lugar. E, eventualmente, quando ela chega no aeroporto daquela cidade, daquele lugar, ela já faz uma selfie, né? E, geralmente, aquela selfie não é para ela. É para aquelas pessoas que sabem que ela vai para lá. Né? E fica ali esperando. Geralmente, penso eu, que quem vai curtir aquela primeira selfie ainda no aeroporto são os familiares. Poxa, legal, você merece, né? Aproveite, a lua de mel, não se repete, pá. E, de repente, essa pessoa chega no destino. Uma praia, imagina uma praia super deserta. E lá chegando, quando ela abre literalmente a rede social dela, ela vê que se ela estava, por exemplo, em Jericoacoara, que é um lugar lindo, maravilhoso, a chefe dela, uma gerente superior dela, estava chegando em Istambul, por exemplo. E se ela teve 20, 30, 40 likes, a outra está com 1 milhão de likes, porque ela foi para Istambul. Então, essa falta de relatividade interior, né? Isso deve ser massacrante para quem não consegue ver a sua própria essência. De dizer, olha, eu estou aqui e é aqui que eu escolhi estar.
Ou aqui que meus recursos me levaram. E é aqui que eu vou curtir esses dias. Independentemente se alguém vai curtir, né? Se eu vou conseguir a melhor pose, se eu vou conseguir o melhor engajamento, né? É mais sobre isso que você está falando, né? Da busca daquilo que faz bem a pessoa, né? Daquilo que também não faz bem. Os sinais, conforme você falou aí, os sinais devem ser levados em consideração, não só porque eles são sinais negativos, mas que alguma coisa está errada. Né? Essa interdependência de aceitação, isso deixa as pessoas com o nervo à flor da pele. Né? E junto com isso vem a pergunta, então, essas pessoas que procuram um especialista e que não o fazem por si só, fazem porque, mãe, eu vou levar o meu filho, eu vou indicar a minha filha, ou o pai indicando os filhos, ou talvez o marido indicando a esposa indicando o marido. Fala, você está com problema, você tem que ir lá. Como acontece isso? Você consegue citar assim, alguma situação de que a pessoa não foi pelos meios próprios? Ela pode até iniciar o processo e aí a gente pode encontrar juntos aquilo que de fato ela quer, aquilo que ela precisa, algo que seja dela. E não necessariamente o fator que fez com que a pessoa que ela gostasse falasse, você precisa ir para um psicólogo. Porque se a pessoa vai obrigada, porque alguém falou, porque para mostrar para o outro o que está fazendo, ela não consegue entrar no processo de psicoterapia, não consegue dar andamento. Então, não faz sentido ela ir, porque ela tem que ter uma disponibilidade afetiva, emocional também, para a pessoa, de fato, querer. Porque, assim, a terapia é um excelente recurso para o desenvolvimento pessoal, mas ela também faz com que a gente revisite a nossa história, as nossas dores, aquilo que às vezes incomoda. Então, tem momentos no processo de terapia que é muito difícil. Aquilo que a gente joga para debaixo do tapete. Sim. E não quer que ninguém... não quer que ninguém vê, e nem a gente. Tem coisas que nem a gente sabe da gente. E no processo de terapia a gente redescobre, né? E esse processo foi aquilo que você tinha comentado comigo, de aceitação também? A pessoa vai chegar lá no teu consultório, por exemplo, não te conhece. Né? Como que é assim ela vai começar a falar de coisas que estão debaixo do tapete? Rola esse tempo assim de aceitação, de acreditar que você, como uma profissional que estudou muito e continua estudando, é uma pessoa que não vai caçoar do problema dela, não vai criticar. Como é que é esse processo de entrega, vamos assim dizer? É claro que depende de cada um, né? Mas no processo, no setting terapêutico, digamos assim, né, é um espaço de acolhimento. Então, a pessoa, ela tá ali porque ela sabe que ela vai ser ouvida, de fato, vai ter alguém 100% ali para ela, que hoje em dia é difícil, né? Muita concorrência, né? E que ela sabe que ela não vai ser julgada, porque... o espaço terapêutico ali é de acolhimento e não julgamento. Então, isso vai estabelecendo confiança. Mas é uma construção também. Não é, às vezes, numa primeira sessão que a pessoa consegue se abrir totalmente. Porque a gente vai construindo um relacionamento também. Então, depende também do tempo da pessoa. Às vezes, até... Não é nem que falta confiança no profissional, mas é que, às vezes, não quer mexer. Não é algo nem que ela faz por escolha própria. É porque dói tanto que é um mecanismo da pessoa. Não, mas não é verdade. Não, mas será que é assim mesmo? É o outro que faz, né? Eu tô de boa, né? Costuma-se dizer assim, né? Eu tô de boa e o problema tá na outra pessoa. Ou então, quem deveria estar escutando essas palavras que você está me dizendo é o outro, né? Então, tem que ter esse tempo. E esse tempo é relativo, né? Esse tempo pode levar uma sessão, 2 ou 3. Mas eu me lembro aqui que... porque ela é humana, né, gente? A gente está falando aqui com um ser humano. Então, eu me lembro que quando você falou assim, eu te perguntei, o que te deixa assim um pouco tensa, meio nervosa? Aí você falou assim algo parecido, né? Você falou assim, é quando eu estou usando todos os recursos para com essa pessoa e você não conseguiu atingir
esse momento em que a pessoa então se abra. Não foi uma coisa mais ou menos? Como que foi com as suas próprias palavras? Você me perguntou, né, o que me irritava, né, o que me deixava nervosa, assim. Mas isso, assim, é algo comigo, né, porque eu sei do tempo de cada um. Então, a gente vai tentando, de acordo, claro, com a abordagem de cada profissional, a gente vai tentando encontrar o meio para atingir, digamos assim, a pessoa, para fazer sentido para ela aquilo que a gente está tentando trabalhar. E tem vezes que não funciona, então a gente tem que tentar outras coisas, né? Então, cada ser humano é único, né? Então, às vezes a gente acha que de determinada forma vai dar certo, vai rolar, e não, porque também às vezes não depende nem do nosso recurso como profissional, mas do tempo da pessoa também, né? Da consciência da pessoa, da disponibilidade emocional que essa pessoa tem. Então é algo que não dá para explicar muito racionalmente também, sabe? É algo que acontece. E já chegou algum paciente, sem querer expor o paciente, né? O cliente, e que já chega com um certo grau de ceticismo e diz assim, você é a minha última esperança? Tem isso? Às vezes tem, né? Eu já tentei de tudo e você é a minha última esperança. Como é que fica a cabeça do profissional? Porque já é um cartão de visita, né? Ou é você ou ninguém mais. Como que fica isso? Então, mas aí a gente tem que analisar, porque depende de onde essa pessoa está falando, né? Da história de vida dela, né? Porque às vezes é uma cobrança, aí depende muito do tipo de pessoa que é, né? Às vezes ela está querendo, sei lá, me testar, não sei. Depende, por isso que eu até acho que comentei com você também, né? Quando a gente conversava, não me importa muito o motivo importa, óbvio, para o tratamento, mas como a gente vai buscar a causa, o que está por trás daquilo, buscar o que é. Porque a primeira impressão, a primeira coisa é o ego que aparece, é o personagem, né? Então, às vezes, a pessoa é mais, como você falou, desconfiada, querendo saber se vai dar certo ou não, né? Então, mas isso a gente vai tentando entender de acordo com a história da vida dela. Por que é assim? Então, de cara, eu não me sinto intimada, digamos assim. Tá. É um ser humano. A gente tem que tentar juntos. Às vezes vai dar certo, às vezes não. Porque a relação terapêutica também depende de uma identificação com o profissional, né? Então... E isso parte, então, daquela premissa que você é uma boa escutadora, né? Aquela ideia do início, né? Como que você chegou a essa profissão? E você ali me falando, mas eu sempre gostei de escutar. Porque penso eu que não só paciência, mas toda uma visão, né? De estudos, anos de estudos, para saber que às vezes não tem atalhos, né? Cada um vai no seu tempo. E hoje em dia, o que está mais difícil de lidar? Com essa ansiedade coletiva, em que a gente não tem tempo para mais nada, né? Porque na verdade a gente faz N coisas durante o dia, e não vai ter tempo mesmo. O relógio só tem 24 horas. Né? Ou então a ansiedade proposta de resultados, porque nós também somos cobrados. Não só em escolher qual profissão, mas de performar sempre naquela profissão. E eu, como sou da área de marketing, eu acho isso desumano. Né? Quando você tem lá a estrutura de pessoas, de empresas e toda a equipe, eles falam time, né? Como se isso fosse de fato um salvo-conduto para que todo mundo vença. Mas até mesmo dos times tem aqueles que carregam pianos. Né? Vamos fazer a analogia do futebol. O zagueiro, ele não vai, ele vai no máximo até o meio campo. Né? Ou então ele vai estar lá para fazer um lance de cabeça. Mas o papel dele é desarmar. Né? Enquanto que o atacante vai ter a premissa do gol, o gol mais bonito. Quer dizer, mesmo sendo um time, nem todo mundo performa do mesmo jeito. Não é? E hoje parece que é muito igualitário. Você tem que bater meta, você tem que ser. E é essa ideia da comparação que quebra muito esse paradigma que você fala do indivíduo, do seu tempo, né? do seu autoconhecimento. Então, assim, você acha que essa sociedade que nós vivemos hoje, tá? Vamos esquecer aí o tempo dos nossos pais, avós, mas a sociedade de hoje ela contribui
para esse tipo de ansiedade? Para esse tipo de pressão a todo momento? Sim, né? Na verdade, assim, como você falou, né? A gente vive numa competição. A nossa sociedade, ela é competitiva. Então, a gente aprende desde sempre, desde criança, a competir. E isso se dá através da comparação. Então, a gente vive nos comparando com o outro. Uhum. Isso assim, eu falo que é uma aprendizagem, porque, assim, não necessariamente eu falo assim que, em essência, o ser humano, ele é cooperativo. Tá. Ele é colaborativo, mas a gente aprende a ser competitivo. Por exemplo, assim, no mundo das mães, né, é muito comum. O meu bebê falou com tantos anos. Ai, meu filho desfraudou com tantos anos. O meu, né? Essa andou, comparação. O meu andou com 6 meses, né? Tô aqui jogando, inventando. Mas por quê? Porque é desde sempre que a gente está comparando os nossos filhos. Porque a nossa sociedade, ela implica, né, com essa ideia de competição, através da comparação, a gente aprende que é como se só um pudesse vencer. Então, a gente tem que sempre buscar ser o melhor do que o outro, na verdade. E é isso que está implícito, sabe, na nossa sociedade competitiva, que a gente tem que sempre buscar ser melhor do que o outro. Por quê? Porque a gente viveu uma vida de comparação. Então, a gente sempre aprendeu a buscar isso. Sendo que, na verdade, o ser humano é colaborativo. Nos faz bem ajudar o outro, nos faz bem presentear os outros, oferecer o nosso melhor para o outro. Isso é algo natural. Mas a gente se perde disso, a gente se distancia disso por conta de tudo que a gente aprende. Né? Então, com essa ideia de buscar ser o melhor que o outro, a gente acaba até afastando esse outro de nós mesmos, porque a gente tem que buscar ser melhor. Às vezes passa até por cima desse outro, né? E o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, a gente tem que... A comparação saudável é aquela que a gente faz olhando para nós, olhando quem nós fomos e quem somos hoje. É essa comparação, da gente sempre buscar ser melhor hoje do que nós fomos ontem, mas olhando para nós, para nossa vida, para aquilo que a gente conquistou. Que, igual você falou, nas empresas tem que buscar alta performance, né? Mas a gente tem que ver que cada um vai desempenhar um papel, né? O zagueiro ou o atacante. E é por isso que eu falo que é importante o autoconhecimento, para a gente saber aonde a gente se encaixa. Qual é o nosso... O que a gente faz bem? O que a gente faz melhor? O que é natural? O que é mais natural em nós? Né? Então, aí a gente vai entendendo o que a gente tem mais habilidade e é ali o nosso lugar. Tá. E o que acontece, por exemplo, quando estamos dentro de um ambiente que dava tudo programado para dar errado, né? Então, pessoas que nascem em lugares que não têm saneamento básico, pessoas que trabalham com muita dificuldade, né? Pessoas que deixam para estudar mais tarde, fazem supletivo. Então, quando parece que está tudo ali dando errado, tem algumas pessoas que conseguem fazer disso, como você falou, desse ambiente hostil, um trampolim para que ela queira sempre mais, né? É quase baseado naquilo da meritocracia, né? A pessoa, ela quer porque ela sabe que só depende dela. E em contrapartida desse quadro, vamos imaginar uma pessoa cujos pais conseguiram dar tudo para essa pessoa. Condições de estudo, né? Comida na hora certa, de qualidade, ensino de qualidade, mas que, de alguma maneira, não entregaram afetividade. Não entregaram aquilo do ser humano, embora ser colaborativo, ele também tem papel a desempenhar. Não é isso? Ele colabora com o coletivo, mas ele também tem que desempenhar, ele também tem que fazer. Parece meio confusa a pergunta, mas eu estava aqui conversando com uma coordenadora de um colégio.
E ela falava exatamente isso. Júlio, olha, os meus alunos sabem muito o que eles têm de exigência dos seus direitos, mas eles não estão conseguindo ver os deveres. Então, chega numa sala de aula, por exemplo, o professor fala, ok, desligando os celulares, né? Vamos concentrar aqui. Só vamos abrir o celular, por exemplo, se for uma ferramenta para aquela aula. E o aluno chega para o professor e fala, eu tenho o direito de usar o telefone. Quer dizer, os direitos a pessoa consegue enxergar, os deveres não. Então, assim, esses elementos que eu estou querendo colocar bem antagônicos, aquele que sempre teve dificuldade para chegar numa escola, como o Brasil é muito grande, aquele que teve dificuldade de conseguir concentração para estudo, tudo aparentemente dava errado para ele. E ele pega isso como se fosse o único recurso que ele tem para ele performar. E aquele que tem, às vezes, tudo e que falta alguma coisa. Juntando esses dois indivíduos, a gente pode dizer, na sua visão, ou também estiver errado, pode dizer, que independentemente do meio em si, existem questões do ser humano que ele vai enxergar na fase adulta. Existem questões que para um é muito cara e que para outros é bem relativo. Essa forma de enxergar o mundo, de dizer, olha, essa batata aqui é muito legal, você tem que provar. Ah, tá, mas eu acho que essa batata tem muito sódio. Nós estamos falando do mesmo objeto, que para mim é saboroso, para você não é salutar. Então, o que faz isso ser especial dentro de uma pessoa? O autoconhecimento ou aquilo que é imposto? Porque se for imposto, por exemplo, aquele que mais sofre é aquele que deveria dar mais valor às coisas que tem. E às vezes não é. Às vezes aquela pessoa que tem tudo, ela sabe o preço daquilo. Né? Eu já cansei de ver pessoas falando assim, mas fulano de tal nasceu rico, ele não sabe o preço daquilo. Mas tem pessoas que sabem realmente o preço. Né? Eu vou comprar um carro de X porque eu posso, mas se eu puder comprar um carro mais barato que tenha tanto... Sabe, não é assim uma ciência exata. O cara tem tanto dinheiro que ele não sabe o que fazer com o dinheiro. As pessoas sabem. Uhum. Então a minha pergunta é essa. Independentemente se a pessoa não tem recursos e ela enxerga que através dos seus esforços, através de foco, ela vai poder ser aquilo que ela, em essência, vai ter. E aquele que, às vezes, tem muito, se perde neste meio. É porque você está me perguntando a respeito de recursos físicos, recursos materiais, né? E, de fato, claro que isso, não vou dizer que não contribui, mas o que uma criança precisa, e eu falo criança porque é na infância que a gente tem toda a bagagem, toda a aprendizagem que a gente leva para a vida, não é isso. Não é isso que ela precisa. Né? Vou dar o exemplo de um bebê. Então, o bebê, se ele estiver no colo da sua mãe, não importa se a casa não tem saneamento, se a casa é um casebre ou se é uma casa de luxo. Não importa. Se ele está no colo da sua mãe, uma mãe saudável, equilibrada, que está afetivamente com ele, é isso que ele precisa. Essa conexão. É essa conexão, esse respeito, essa entrega. É isso que uma criança precisa. Né? Então, por isso que não importa muito. É claro que, às vezes, em ambientes que tem um pouco mais de condições materiais, essa mãe, esse cuidador, tem mais tranquilidade, a cabeça está mais tranquila para poder se entregar e oferecer Entendi. O melhor para a sua criança. Né? Mas isso não é necessário. Determinante. Não. E falar nisso, no determinante, também no seu perfil, você fala que atende apenas adulto. Por que essa escolha para o adulto e não por criança? Como que se dá essa divisão? Porque eu entendo assim, né, Júlio, que a criança ela é apenas o reflexo do seu meio. Principalmente do cuidador, né? Da mãe, geralmente é a mãe. Então, levar uma criança à terapia é colocar nela o problema.
a responsabilidade de uma mudança. E, na verdade, a responsabilidade pela mudança, a meu ver, está no adulto. É por isso que eu não atendo criança. Porque, para mim, eu atendo mães, eu atendo os pais. Justamente porque eu acredito que são eles que devem tomar consciência, que devem trabalhar a si mesmos para oferecerem uma infância mais saudável aos seus filhos. Eu me preocupo com o rótulo de uma criança que vai à terapia como se ela fosse uma criança problema, sendo que o comportamento problema dela, na verdade, é um grito de socorro, porque criança não sabe falar, verbalizar. Então, é através dos comportamentos, das dificuldades que elas têm, que elas estão pedindo atenção, carinho, ou o que quer que seja, depende de cada criança. E, para isso, é o adulto que tem que saber olhar, que tem que saber entender o que essa criança está pedindo. Porque é uma necessidade não satisfeita, digamos assim. Então, você quer dizer que a racionalidade do adulto que o diferencia de ser criança, né? A criança ela não tem o poder de ver, está errada, né? Porque ela não tem esse parâmetro, ela está ainda em crescimento, não é isso? Ela ainda está tendo essa concepção de vida, de responsabilidade, de horários e tudo mais, né? Então é o adulto, o gestor, vamos dizer assim, o gestor daquela criança que deveria estar buscando essa orientação. Sim, eu diria que, na verdade, os adultos eles deveriam se deixar guiar mais pelas crianças, porque a gente tem uma distorção, né, de que o adulto tem que ensinar a criança, mas, na verdade, as crianças elas são uma oportunidade incrível de evolução, porque o comportamento dos nossos filhos dizem muito sobre os pais, dizem muito mais sobre os pais do que eles mesmos. Então, o problema da criança, se os pais conseguirem ter esse olhar, na verdade, é para a evolução deles próprios, sabe? De mudança, tomada de consciência do adulto que está com essa criança. A criança é uma oportunidade, eu digo. Entendi. Vamos para as perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui enviadas e eu gostaria de começar com a pergunta da Cristina. A Cristina diz assim, olha, doutora Juliana, eu me considero uma pessoa muito equilibrada, mas, ultimamente, tenho percebido que coisas pequenas e bobas me estressam com facilidade. Quando me pego durante o dia julgando o comportamento alheio, tento refletir se eu faria tal coisa ou o meu comportamento seria diferente de tal pessoa. Será que está sendo saudável? Cristina, né? Eu falo assim que a nossa mente ela é muito julgadora. É meio que um automático da nossa mente mesmo, né? Então, quando a gente está julgando, criticando, a gente, na verdade, está falando muito mais da gente do que do outro. Então... Ninguém olha para o próprio pé, né? Porque é muito mais fácil ver no outro, né? Uhum. Então, eu diria assim que não é uma questão de ser saudável, não é nem essa questão, mas é uma oportunidade também dela perceber, ela começar a se questionar a respeito do porquê que essas coisas estão incomodando ela, né? Por que está ressoando nela? Por que está incomodando tal atitude de alguém ou o que quer que seja? Que às vezes, eu não sei, pelo teor da pergunta, dá a entender que são coisas bobas. Às vezes, aquilo que está incomodando ela não foi nem direcionado para ela. Né? E ela se pega vendo ali na pele da pessoa, só que isso está incomodando. Exato. Aí é o que eu falo, o que é bobo? O que é pequeno? Não sei, depende do ponto de vista, é muito relativo. Então, se está incomodando, não é bobo, tem que olhar. A gente tem que aprender a ter esse olhar. E o problema nunca está no outro, o problema sempre está em nós. Então, por que está me incomodando? Alguma coisa, esse incômodo está querendo me dizer. Então, é para isso que eu tenho que olhar. E, às vezes, sozinho é difícil de enxergar. Uhum. Porque a gente tem que mudar o nosso olhar, as perguntas, né, que a gente faz para nós mesmos. Então, o autoconhecimento é importante nesse caso também, para entender o porquê que essas coisas pequenas, entre aspas, estão incomodando tanto. Essas, mesmo pequenas, elas devem ser analisadas, né? Porque não existe
Como você vai nomear o que é pequeno, o que é grande? Depende de quem está olhando, de quem está considerando. Então, respondendo a ela, ela tem que olhar mais para dentro dela e ela saber ter esse olhar de dizer, olha, se me incomoda, mesmo pequeno ou grande, pode estar querendo revelar alguma coisa, né? Principalmente pela questão de julgamento, né? Sim. Porque hoje, assim, é politicamente incorreto você julgar os outros, cancelar os outros, mas é o que a gente mais tem visto, né? Pessoas que erram e são canceladas. Tem mais uma perguntinha aqui, eu vou colocar o áudio. Tá. Vamos lá. Doutora Juliana, minha esposa, ela apresenta um comportamento chamado tóxico, parece inseguro o tempo todo e sempre procura fazer uma DR, discutir relações. Eu sou super de boa, mas sou mais calado. Nem tudo quero comentar ou discutir. Como resolver? Essa pergunta aí é bem mais ou menos aquela outra, né? Ela está falando aí da esposa, ele não se identifica, né? Mas ele diz que ele é super de boa. E como conversar com alguém que quer sempre fazer relação, discutir relação? Dessa pergunta eu fico assim, primeiro eu me questiono o que ele quer dizer com esse comportamento tóxico, né? Então, o que significa ela ser insegura? Quando me deparo, né, com pessoas assim que estão me trazendo algo do outro, sempre a gente tenta questionar a pessoa, né? Então, assim, quando o outro não está ali para se defender, né? Sim, até porque se isso está incomodando ele, né? Então, primeiro questionar o que é esse comportamento tóxico, né? Então, não sei o que ele quer dizer com isso. Se ela é insegura, na visão dele, às vezes também ela nem se acha isso, né? Então, é isso que a gente tem que ver. Se um dos questionamentos, né, que a gente poderia ter é por que eles, se é uma relação tóxica de uma pessoa insegura, me vem assim uma pessoa ciumenta, não sei, nesse sentido, pode ser porque que ele escolheu esse tipo de relação para ele, né? E por outro lado, a gente também tem que questionar o que esse parceiro está oferecendo para essa mulher para dar mais segurança a ela, para dar mais segurança no relacionamento. Porque quando a gente entra num relacionamento, normalmente a gente entra cheio de carências, querendo obter algo do outro, sendo que, na verdade, a gente tem que oferecer, a gente tem que entender o que a gente pode somar na vida daquele outro. E aí sim, o outro também considerar ter essa troca, né? Mas é a partir da nossa doação que a gente tem essa troca. E normalmente a gente entra numa relação só querendo obter. Então, uma das coisas que eu questionaria nessa pessoa é o que ele também está oferecendo nesse relacionamento. Se ela quer sempre discutir relação, será que ele está ouvindo o que ela está querendo dizer? Será que ele está escutando de fato as necessidades dela, né? Então, é uma série de questionamentos que teria que ser feitos para poder responder. Ou seja, ele fala que ele se cala. Então, ele tem a dificuldade. O próprio silêncio é uma ofensa muitas das vezes, né? Alguém está buscando ali um relacionamento e trazer ali para o jogo alguma coisa que não está dando certo. Quando você se cala, você se nega a dizer até mesmo o que pensa. Sim, né? E aí volta também ali no início, onde a pessoa se conecta a si mesma e fala, olha, eu não gosto disso. Então, diga que não goste, fica mais fácil do que a pessoa tentar adivinhar se está gostando ou não. Sim. É muito mais complexo, né, do que imagina. Sim. Mas você me lembrou isso, você falou isso numa conversa que tivemos anterior. A pessoa chega para o relacionamento querendo algo do outro, né? Que essa pessoa tenha já algumas qualidades e ela esquece que muitas das vezes tem que partir dela, né? E também a minha pergunta é sempre essa, né? Se você está numa relação dessa, por que continuar? Não estou dizendo separação, entendeu? Mas assim, por que continuar do mesmo jeito? Sim. Alguém vai ter que decidir. Isso é uma relação, decida-se os dois, não é? Por que a pessoa quer sempre discutir também relação e a outra quer sempre fugir? Né? É complexo, meu amigo. Você não tem vida fácil aí pela frente, não. E o podcast não quer te dar as respostas, ele quer te dar mais pensamentos. Vamos para a próxima? Sim. Olá, doutora Juliana, tudo bem? Eu estou querendo mudar de profissão,
mas eu ainda sou bem jovem e não me encontrei na atual profissão que eu estou hoje. Mas eu tenho um pouco de medo da mudança e, além disso, tem a questão financeira, o que me deixa com bastante dúvida. Como que eu poderia estar lidando com essa situação? Mudança de profissão. De profissão. Muitas vezes isso quer dizer mudança completa, né? É quase que um 360 na vida. Sim. E isso vai dar medo, né? Ela falou, né? Ela relatou aí do medo. Então, assim, isso é algo que também a gente precisa entender, porque o medo vai vir, porque é uma situação nova, né? Então, quando a gente está diante de algo novo, de algo desconhecido, o medo vai vir. Normalmente a gente acha que o medo é ruim, e na verdade não, ele é uma emoção básica de sobrevivência. Então a gente tem que deixar o medo aqui, ó, do nosso lado, e falar, não, o medo serve para quê? Para fazer você prestar atenção. Opa, peraí, ó, por esse caminho você nunca foi, então Alerta. Fique atenta. Alerta, né? Então o medo serve para isso, e isso é bom. O que é ruim é quando o medo entra na sua frente e começa a te impedir de fazer as coisas. Te trava, né? Aí te trava, aí é onde é ruim, mas é você que está permitindo isso, né? Então é possível mudar também. E uma coisa que, né, ela está falando de transição de carreira. Então, primeiro é ela ter certeza de que onde ela está não está legal. Então, esse é o primeiro passo. Ok, aqui eu não quero estar. Não gosto disso. Então, isso já é um autoconhecimento, porque ela já sabe o que ela não quer. Tá. E para ela descobrir o que ela quer, ela tem que entrar num mergulho, eu falo, né? Pelo autoconhecimento mesmo. Aí é pensar naquilo que ela gosta de fazer, naquilo que ela tem a habilidade para fazer, naquilo que ela faz bem, sabe? E é claro que exige um planejamento, né? Ainda mais que ela até dinheiro é algo que a gente precisa para sobreviver. Sem ele a gente não vive. Né? Então, é algo que precisa ser planejado. Não é algo que ela vai, de um dia para o outro, ela vai mudar. Né? Jogar tudo para o ar. Jogar tudo para o ar e começar uma vida nova. Né? É importante esse planejamento para ela, às vezes, fazer uma reserva ou para ela mudar o estilo de vida, porque nesse período de transição vai ter oscilações, digamos assim. Né? Então, é importante ela se planejar em relação a isso também. E sempre quando a gente está nessa transição, buscando mudar de profissão, é sempre uma busca por fazer algo que nos dê mais prazer, tá. Né? Que seja algo que faça mais sentido na nossa vida. Que você possa chegar em casa e falar assim, cara, eu estou muito cansado, mas valeu a pena. Isso. Ou então, eu vou tentar amanhã resolver aquilo que eu não consegui, né? A rapaziada que tá aqui deve estar me olhando assim, mas você não faz isso, você vira as madrugadas trabalhando, fala, cara, mas eu ainda tenho um pouco de prazer naquilo, né? Porque se eu não suportasse o que eu faço, né, você fazer ali, obrigado. E não sei se é o caso dela aqui, em nenhum momento ela falou qual a profissão dela, mas às vezes você tá dentro de um ambiente que, por mais que você faça, você não é ouvido, né? Você é questionado a todo momento, né? Então eu acho assim que colaborando por aquilo que você falou, a essência é primordial, né? Fazer aquilo que goste, e aquilo que você gosta é às vezes suportado porque é aquilo que você gosta. Sim, porque dificuldade, né? A gente vai ter, mesmo fazendo aquilo que gosta. Quantas vezes, né, a galera aqui por trás das câmeras sabe, quantas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu não entendo que isso que vocês fazem, né? Ficar ali atrás do computador fazendo edição, é áudio, é vídeo, sabe? A minha cabeça não dá para isso, não. Cara, que bom que tem pessoas que nasceram para isso, né? Porque de algum momento você fala, cara, foi difícil fazer aquele vídeo, e na hora que você entrega aquilo para o cliente dá aquele sorriso, nossa, superou as minhas expectativas. Você fala, cara, que legal, então eu sei o que eu estou fazendo. Né? É aquele lugar ali, né? É muito difícil fazer? Mas ainda te dá esse prazer. Sim. Bem, nós esperamos que você tenha sido respondida também e que faça esse mergulho dentro de você mesma, né? E planejamento. Sim, tem que ter. Sim, não colocar os pés pelas mãos. Nós vamos aqui para a última pergunta, não menos importante, antes das suas considerações. Essa daqui também eu vou ler. Você falou, olha, você começou pela pergunta mais difícil. Não, eu deixei talvez a mais difícil para o final. Ela não se identifica também.
né? Sim. E ela diz o seguinte, ó. Onde está aqui? Bem, achei. Aqui está a pergunta. Doutora Juliana, meu filho está sofrendo de fobia social. Depois da pandemia, não consegue mais ir para a escola. Apresenta um comportamento de sofrimento. O que eu posso fazer, enquanto mãe, para contribuir para o progresso e reestabelecimento do meu filho? Uhum. Eu falei que era difícil, porque exatamente partindo daquela sua máxima, né? O pai deve procurar ajuda e não a criança. E aqui o quadro parece ser um pouco o inverso, né? É uma mãe que tem um filho que não consegue ir para a escola, e isso depois da pandemia. O que é fobia social? Vamos conversar por aí? Tá. Assim, eu vou falar, do meu ponto de vista, eu não me prendo muito a diagnósticos, Tá. né? Como eu falei, é um sintoma, né? A fobia social é um sintoma que aparece e de fato o que a gente tem que buscar é o que está por trás disso. Tá. Então, para mim, o que eu buscaria, né, é tentar entender o que acontece no contexto familiar. Porque a gente acaba transferindo... Porque fobia social é medo de estar em público, medo das pessoas, né? Nesse caso, exageradamente, nesse né? caso específico, no âmbito da Da escola, né? uhum, sim. E aí, o que a gente imagina, né? Porque cada caso é um caso. Então, eu tenho dificuldade de responder essas perguntas, porque a gente responde de uma forma muito geral, né? Então, não é nada muito específico no caso dela, né? Porque cada caso é um caso. Mas, assim, de uma forma geral, o que a gente busca? Uma pessoa que tem medo, né, tem fobia social, no caso, né, da escola, às vezes é o quê? Medo de ser julgado, de ser zombado, né, medo da crítica de um professor, enfim, não sei. Isso que a gente deveria investigar. E, normalmente, a gente transfere aquilo que a gente vivencia em casa nos outros âmbitos da nossa vida. Então, o que eu trabalharia ela como mãe é tentar entender como que é esse convívio dentro de casa. O quanto talvez essa criança ou esse adolescente, esse filho, né, vamos dizer assim, é controlado, é exigido, né, porque é julgado, é criticado dentro de casa. E isso os pais não percebem, são coisas assim invisíveis aos olhos dos pais, porque nenhum pai faz isso conscientemente, Claro. se é uma pessoa saudável, né? Então, é tentar investigar como esse filho está se sentindo no âmbito familiar. Porque, normalmente, a gente transfere para as nossas outras relações aquilo que a gente vivencia dentro de casa. Me permite só acrescentar um pouco mais, porque eu também tenho filhos, né? Tenho 2 filhos, idades completamente diferentes. E eu tinha muito medo disso. Falar, nossa, eu tento dar um tipo de ensinamento dentro de casa, e será que eu estou sendo super protetivo? Ou protetor? Porque lá ele vai ser zoado, né? Lá ele vai ser confrontado, lá ele vai ter que se esgoelar muito. Eu tenho um filho de 9 anos para chamar a atenção da professora, né? Vários estão chamando a atenção da professora ao mesmo tempo. E não é mais aquela professora que vai lá na carteira e vê se a tarefa está sendo bem feita. Quer dizer, é uma certa autonomia que eles têm que ter, uma competição por espaço. E lá vai se falar muito não. Né? Posso ir no banheiro? Não, você acabou de ir no banheiro. Ou então vai um por vez. Então, é um ambiente que todos deveriam estar inseridos, né? Todo ser humano, penso eu, tem que ter o seu espaço dentro de uma escola, né? De uma instituição de ensino. Por quê? Porque ali você vai aprender, literalmente. No entanto, a sua chamada de atenção é para saber o que vem antes, né? Em que medida, não só essa criança que foi aqui mencionada, mas os nossos próprios filhos são ensinados em casa, né? Será que eles têm essa segurança que o dá suficiente para que ele vá num ambiente um pouco diferente, que ele seja confrontado, mas que ele volte com essas questões, seja retrabalhado ali? Olha, filho, na escola você tem que ceder a vez. Na escola você tem que compartilhar.
Na escola você tem que se impor também, né? De tanto, imagina aquelas crianças que sofrem bullying, calada, ela vai se ensimesmando, né? Ela vai ficando pequena e de repente não, chega uma hora que você tem que falar, olha, por que você está fazendo bullying comigo? Né? O que eu fiz? Né? O que eu sou de diferente? Eu tenho que aprender a questionar. Mas, ao mesmo tempo, isso também vai de indivíduo para indivíduo. Né? Existem aqueles que são falantes por natureza, são aqueles que são mais observadores. Então, é complexo. Né? É uma questão que deve ser olhado com muito carinho. Né? Até porque são várias variáveis. Sim. Mas a sua recomendação é realmente para que essa mãe olhe o ambiente familiar. Como que está o relacionamento dela com esse filho? Em relação à exigência, à cobrança, a seguir regras, né? A críticas mesmo, que às vezes é tão imperceptível que essa mãe não percebe mesmo que o que está fazendo. Porque nem assim, é igual eu falo, as mães, elas fazem o melhor que podem, de acordo com a história de vida que tiveram, né? Então, e elas amam seus filhos, mas não é de amor que eu estou falando, né? É de respeito, é de atenção, é de conexão, é de fato entender o que aquela criança precisa, né? Não é seguir padrões, é entender que aquela criança é única e que ela precisa de uma atenção diferenciada de qualquer outra pessoa, né? Então, é dessa conexão que eu falo, sabe? Entendi. Que não é fácil para ninguém, porque a gente não teve. Então, é muito difícil a gente oferecer aquilo que a gente não teve. Né? Eu estou me colocando na pele dessa mãe aqui, porque, de fato, nós que somos pais e mães, nós queremos que aconteça tudo conosco, mas nunca com os filhos. Né? É aquela dor que você não quer sentir. Né? E outra, a gente não pode se colocar no lugar deles sempre, para passar por aquilo, não é? Porque nós passamos, qual pai que não, ao sair para trabalhar não enfrenta desabores, ofensas, não enfrenta o medo, né? Como a pergunta anterior, né? A pessoa está lá trabalhando, mas já não quer mais estar trabalhando ali, não se sente parte daquilo, quer outra coisa, e depois olha para dentro de casa e fala, nossa, mas eu que tenho que levar o sustento. Então são tantas conexões e nunca a resposta vai ser fácil. No entanto, você diz que a resposta está dentro do próprio ser. Né? Sim. Essa imersão, olhar para si e saber quais são os seus limites. Isso aqui eu suporto numa boa. Isso aqui eu tenho uma dificuldade para suportar. Então vamos trabalhar isso que eu tenho essa dificuldade. Né? Porque, convenhamos, né? O mundo não vai parar para a gente desfilar. Não é verdade? A gente está aqui competindo não só com pessoas, mas competindo com mudanças. Né? Hoje em dia as coisas não são como antigamente. Né? Então, a gente está sendo exposto a muito mais informação do que os nossos pais ou avós eram expostos. Está todo mundo te pedindo opinião sobre tudo o tempo todo. Sequer você para pensar sobre o assunto. E as pessoas já estão pensando de você. Porque se você não tem a resposta A, é porque você é B. E se você não tem a resposta B, é porque você é o A. E você, pera lá, eu não parei para pensar. Né? Então são tantas coisas orbitando aí o ser humano, que eu entendo realmente o que você fala quando olhar para a própria essência. Né? Sim, até para não ficar preso nessa expectativa do outro, nessa busca por aprovação, né? Por reconhecimento. E a gente busca a nossa vida, se a gente for parar para analisar, é uma busca constante para ser amado, para ser reconhecido, para ser aceito. Sendo que, se isso tivesse acontecido na idade apropriada, que é na infância, essa busca talvez não continuaria. Não reverberasse. Porque a infância é o momento de você ser amado totalmente e aceito da forma como é. E na fase adulta é o contrário, é a gente que tem que oferecer amor. Mas como oferecer algo que a gente não teve? Essa
Esse é o grande desafio. E eu acredito que de geração para geração a gente está evoluindo, estamos melhorando nisso, mas ainda tem muito o que melhorar, muito o que evoluir ainda. Frente, né? Porque é muito visível para mim nos meus atendimentos, sabe, Júlio, o quanto a infância influencia quem somos hoje. É determinante. A gente segue os mesmos padrões que a gente seguia, viveu, aprendeu lá atrás, né? E é muito, assim, traz muito alívio para os meus pacientes quando eles conseguem entender isso. Nossa, eu sou assim, então, por causa disso, né? Nossa, eu tenho essa dificuldade, então, nossa, faz sentido, né? Então, dá alívio, né? É um alívio para a pessoa quando ela entende. Então, para mim, fica muito claro o quanto essa infância é determinante e o quanto a responsabilidade de um pai e de uma mãe é crucial. Assim, a gente tem que entender o tamanho da responsabilidade de ser pai e de ser mãe, né? Então, se a gente soubesse, a gente pelo menos estudaria um pouco mais, se permitiria entrar num processo de terapia para tomar consciência do porquê age de determinada maneira com os filhos, para poder oferecer uma infância mais saudável. As pessoas falam, o futuro da humanidade está nas mãos das crianças. Eu diria que está na mão das mães. Porque são elas que cuidam das crianças. Mãe, que eu falo, igual eu falei para você, é o adulto cuidador, né? Uhum. Então, porque são eles que precisam ter esse olhar diferenciado para oferecer uma infância mais saudável, para que essas crianças se tornem adultos mais saudáveis. Senão o ciclo só se repete. E piora. Ou pior. A gente espera que evolua, né? De geração para geração. Mas o prognóstico não é tão bom assim, né? Porque, de novo, eu repito, à medida que a gente tem tanta informação, se fosse só informação que mudasse o ser humano, nós já estamos há anos-luz. Coisas que eram inadmissíveis, porque as pessoas ignoravam, hoje você dá um Google, você consegue entender como que é aquilo, como que as coisas funcionam, né? Mas isso não muda o ser humano. Porque essa informação que você está falando, ela é mental. Ela é racional, não diz respeito ao nosso mundo interior, ao nosso emocional. Então, a gente tem muito racional. O nosso mental está bastante evoluído, mas isso nos desconecta do nosso mundo emocional. Que é aquela essência. Que diz respeito a isso, né? De ser quem somos, né? Então, a gente tem que aprender o equilíbrio disso. É claro que o racional, a mente é muito importante, mas ele é super valorizado. E a gente não valoriza o nosso interno, o nosso mundo emocional, que é tão importante quanto, né? Eu acho que é isso que é o segredo, né? Da gente tentar voltar o nosso olhar para dentro. Porque para mim, o nosso mundo externo é reflexo do mundo interno. Então, enquanto a gente não trabalhar o nosso mundo interno, o nosso mundo externo não muda. A nossa realidade externa não vai mudar. Para mim, o ponto inicial é voltar esse olhar para dentro. Tomar consciência daquilo que nos aconteceu de fato, para entender os motivos que nos trouxe até aqui para entender o nosso presente, e a partir dessa tomada de consciência que a gente é capaz de encontrar os nossos próprios recursos para lidar com as dificuldades que a gente tem na nossa vida. Ou seja, nada está perdido. Não. A jornada começa a partir dessa busca interna, né? Desse entendimento, né? Sim, então, o pontapé inicial, porque assim, né, Júlio, problema a gente vai ter sempre. Sim. Só que a gente tem como lidar de uma forma mais tranquila com esses problemas, com essas dificuldades. E o segredo, ao meu ver, está justamente nisso, em saber lidar com aquilo que nos acontece, mudando esse olhar, tentando entender qual a aprendizagem daquilo, o que a gente pode ter como benefício diante daquilo que nos acontece, e tudo isso requer o autoconhecimento, né? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, e eu gostaria, então, que você deixasse aqui para a gente um pouco mais de reflexão sobre isso, as suas considerações. Eu não falo considerações finais, porque você volta aqui numa outra oportunidade para a gente amadurecer mais outros aspectos, responder outras perguntas, né? Lembrando aqui sempre, né, gente, a gente não tem essa audácia de responder a pergunta, mas chamar para uma outra reflexão. Sim. Quais são as suas considerações? Eu não pensei em consideração final mesmo, assim, é mais um agradecimento, sabe, Júlio?
pela oportunidade de estar aqui, expondo a minha maneira de pensar, né? Que é a minha forma de ver as coisas, de entendimento. E para mim isso é assim, gratidão por estar aqui, por essa oportunidade, né? Quem sabe podemos contribuir com alguém que nos assistiu. Nós que agradecemos, nós agradecemos a presença que você nos deu, essas reflexões, né? Essa sua sempre disponibilidade, tanto de conversar antes com a gente, de conversar agora, essa humildade também que permeia, né, todo o assunto. Em nenhum momento você fala assim, eu acho, para mim é isso, sabe? Não bate o martelo nas questões, mas chama para uma reflexão. E a nossa gratidão também para você que ficou até a esta hora aqui, neste canalzinho de YouTube, e nós nos convidamos também para estar de encontro marcado na próxima sexta-feira para mais um episódio do Metrópolis Podcast. Gratidão a todos, até a próxima.